Paz do Senhor Jesus, amém? Que a alegria seja bem-vindo a mais uma noite de celebração a Deus, onde nós estamos iniciando a série de ministrações Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Nós viemos aí de um quadrimestre onde nós mergulhamos em aprendizados acerca das parábolas de Jesus. Agora, nos próximos 6 domingos que encerram o ano de 2020, aqui 6 domingos encerram, durante os próximos 6 domingos nós estaremos mergulhando sobre esse conhecimento da vida de oração, e nós estaremos estudando tanto na escola bíblica dominical, nas classes em cada faixa etária, sobre esse material, como desenvolver uma vida poderosa de oração, e também nos domingos à noite, na ministração da palavra. Baseado num livro com esse título, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, um dos livros que confesso que mais, após a Bíblia, impactaram a minha vida devocional e a minha vida com Deus de forma muito eficaz. E nós vamos trazer aqui para a igreja, durante esses próximos 6 a 7 domingos aproximadamente, o conteúdo deste ensinamento. E nós temos a certeza daquilo que Deus há de gerar no nosso coração. Todas as vezes que Deus desperta o povo para um tempo especial de oração, é porque Ele já está preparando lá na frente algo extraordinário e inimaginável para acontecer na nossa vida. Você crê nisso? Todas as vezes, todos os avivamentos, todas as ações extraordinárias de Deus da história nasceram a partir de despertamentos especiais de oração, de 2, 3, 7, de um povo que se reuniu para orar e buscar a face de Deus. E que assim seja no meu e no seu coração, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, para a glória de Jesus. Amém? Querido, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 6. Nós vamos ler 2 textos da palavra. O tema dessa noite, uma vida poderosa de oração, baseado nesses 2 textos que vão ser textos base. Nossa gratidão a Deus, enquanto você abre a Bíblia, por cada um dos irmãos que estão aí também conectados conosco, através do YouTube e alguns outros também do Facebook. Gratidão em tê-lo aqui participando com a gente. Nosso desejo é que você continue e seja sempre muito bem-vindo a cada culto. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, que não volta vazia, há de ser ministrada e há de trazer fruto sobre o seu coração, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Assentado como você está, Mateus capítulo 6, verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Veja que o texto está quando orares, não é se orares, porque um cristão, de fato, ele só tem que colocar o tempo de oração, porque ele, de fato, deve ter a vida de oração como uma realidade presente na sua vida. Em Mateus 21, 22, você não precisa abrir, nós vamos memorizar esse versículo juntos, que diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Vamos dizer juntos? E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mais uma vez. Quando pedirdes em oração, crendo. Qual que é o endereço? Mateus 21, 22. Hoje na dinâmica, né? Falando em Mateus aqui, Mateus hoje fez uma dinâmica lá com a gente no curso que a gente leciona pela manhã. E aí pedindo para falar um versículo bíblico. As pessoas só lembram de João 3,16 e Mateus e o Salmo 23, né? O senhor é meu pastor, né? Então mais um versículo bíblico aí para você mencionar, para você memorizar. Mateus 21, 22. Tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Vamos orar? Senhor, graças te damos por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos concede, nos reunirmos aqui na tua casa, para falarmos contigo, para, ó Deus, adorarmos ao Senhor, para prestarmos um culto ao Deus que é vivo. Nós elevamos a voz de um Deus que é morto, mas um Deus que venceu a morte, com a sua morte, ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre.
O Deus que é onipresente, que age e se move nessa casa e que tem poder de agir e mover nas casas que estão conectadas conosco, através, ó Deus, das redes sociais, não importa o estado e nem mesmo a nação, Tu és o Deus que age, Tu és o Deus que manifesta o poder, Tu és o Deus que não é limitado pelo tempo, pelo espaço, e nós Te louvamos por isso, e pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, lida, ó Deus, e será ministrada nessa noite, venha ser aplicada pelo Teu Espírito no nosso coração. Nós oramos agradecidos desde já em nome de Jesus. Amém e amém. Uma vida poderosa de oração. Queridos, eu acredito que todos nós que estamos aqui sabemos da indispensabilidade da oração na vida cristã. Todos nós sabemos da importância vital. Não há nenhuma possibilidade de uma pessoa dizer que é discípula de Jesus se não tem uma vida diária de oração. Não tem. Ela pode ser uma pessoa religiosa, ela pode ser uma pessoa, pode carregar título de evangélico, tanta coisa. Mas discípulo de Jesus não há possibilidade dela dizer que é discípulo de Jesus se ela não tem uma vida diária de oração. Porque afinal, uma das palavras gregas pelo qual o Novo Testamento coloca a palavra discípulo é miotai, que significa justamente imitar. O discípulo é aquele que imita o discípulo é aquele que imita o mestre. E se tem algo que o mestre Jesus fazia, era o quê? Orar. Investir tempo em oração. Esses dias eu ministrei sobre a parábola da oração do publicano e do fariseu, onde eu fiz menção sobre a vida de oração de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida tão significativa de oração, que antes dele começar efetivamente o seu ministério, a Bíblia diz que ele ficou quantos dias no monte orando? 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Jesus tinha uma vida tão eficaz, tão efetiva de oração, que antes dele escolher os discípulos que iriam andar ao seu lado, ele passou a madrugada toda orando em Lucas 6. E às vezes a gente chama a gente para a sociedade, para a nossa vida sentimental, para tantas áreas da nossa vida particulares, sem nem mesmo saber o que Deus nos orienta acerca disso. Jesus passou a madrugada inteira orando. Volta e meia, você vai ver o tempo todo nos evangelhos, Jesus, depois de um dia de muitas atividades, indo ao monte orar, separando tempo de oração. Jesus tinha uma vida de oração contínua. Ele ora no Getsêmani, os discípulos até dormem e não conseguem acompanhá-lo. Ele ora até mesmo na cruz, mesmo sendo um com o Pai, sendo 100% Deus, homem, santo. Ele investe tempo em oração, mesmo conhecendo o plano eterno desde a eternidade. Ele investiu tempo em oração. Então não tem como uma pessoa dizer que é discípulo de Jesus se ela não investe tempo diário em oração. Eu acredito que todos nós aqui temos clareza da importância do poder da oração. A oração, ela nos conecta com Deus. Ou seja, o natural acessa o sobrenatural pela oração. O humano conecta-se com o divino pela oração. A oração é tão extraordinária que a Bíblia nos fala que a nossa eternidade é selada através dela. Porque se em Romanos 10:9 diz que se com o coração eu creio e com a boca eu confesso que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então a nossa eternidade, a oração, passa pelo crivo da oração, melhor dizendo, a nossa eternidade nos céus. Olha para você ver o impacto da oração, não é só na terra, na eternidade. A oração é tão tremenda que ela nos enche do Espírito Santo. Uma pessoa jamais pode dizer, pastor Tiago, que eu sou cheio do Espírito Santo se ela não desenvolve uma vida de oração constante. Como eu dizer que eu sou cheio do Espírito se eu não me conecto em oração com Deus? A oração é tão importante que ela nos fortalece, segundo Jesus, para vencermos as tentações. Mateus 26:41 nos fala para a gente vigiar e orar para vencermos as tentações. E de fato, irmãos, quando a gente não ora, nós ficamos muito mais vulneráveis às tentações. A gente cede muito mais facilmente os ataques e as bandejas de Satanás, porque a oração ela tem esse poder de nos fortalecer para vencermos as tentações. E tantas outras coisas que eu podia mencionar sobre o impacto da oração na vida, na história, na sociedade, e em qualquer área da nossa vida, a ponto de atrair milagres dos céus para a terra. Um homem como Elias, eu mencionei no vídeo aqui que passou, um homem como Elias ora e uma chuva é providenciada a partir de uma oração de um homem.
A oração, por exemplo, de Daniel, a Bíblia diz que no primeiro dia, o cara ora, Deus já começa a enviar um anjo do céu para trazer a resposta para uma nação. Os anjos se movimentam. Irmão, se Deus descortinasse os nossos olhos naturais para ver o que acontece quando um cristão começa a orar, a gente talvez andaria de joelho. A oração trouxe um abalo sísmico, a terra se abalou quando Paulo e Silas estavam orando. Porque a oração, ela atrai esses milagres dos céus à terra. A oração tem poder de curar os enfermos. Tiago capítulo 5, verso 14 diz: se tem alguém enfermo, ministra a unção. Os líderes, os presbíteros, chama os presbíteros, ministra a unção, e a oração da fé curará o enfermo. E nós temos visto isso para a glória de Deus na nossa vida, na nossa história, nas nossas intercessões. Esse final de semana eu tive a alegria de receber na minha casa a visita do meu irmão, o meu irmão Marcelo, que há poucas semanas atrás estava na UTI, quase que desenganado, quase entrando por um processo de ser entubado por causa do Covid, e a igreja levantou em oração, e agora ele já veio até de carro viajando, está bem restaurado, curado, para a glória do nome de Jesus. Nós estamos orando pela vida da nossa tesoureira, irmã Márcia, que estava entubada, há 15 dias entubada, e agora ontem, parece que ontem, foi extubada, tirou o tubo, ela está só com a máscara, está recuperando, e nós estamos declarando a cura completa, para a glória de Jesus. Nós cremos um milagre, porque a oração tem poder de curar os enfermos. Eu não posso estar lá, e se eu também estivesse lá, eu não ia fazer nada, na UTI, mas o nosso Deus tem poder de entrar em UTIs, e fazer um milagre extraordinário, quando a igreja se levanta para orar. A oração é tão poderosa que ela traz alívio para os angustiados, ela traz paz para os ansiosos. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam apresentados diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. A promessa do versículo 7 de Filipenses 4 é: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, a oração é um ansiolítico para a nossa alma. Ela é um ansiolítico para a nossa alma. É um antídoto contra a ansiedade. Veja o poder, o impacto da oração. Ela liberta aquelas pessoas que são oprimidas pelo diabo. Nem os poderes malignos podem resistir uns joelhos que se dobram, meu irmão. Jesus mesmo disse que existem certas castas de demônio que saem por meio de jejum e oração. Porque o diabo, ele não teme o tanto de conhecimento que você tem de Bíblia na mente, o quanto de teologia que você conhece, mas se você dobra o joelho em devoção a Deus, ele não pode resistir à unção, à graça e o poder do Espírito através da sua vida. Então, nós entendemos, tanto que Tiago 5, verso de número 16, a parte B, diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Entretanto, sabe o que eu fico pensando? Mesmo a gente ciente dessa indispensabilidade, mesmo a gente ciente do poder extraordinário da oração, seja sobre a nossa vida física, profissional, sobre cidade, sobre nação, sobre o reino espiritual, sobre a eternidade, mesmo a gente sabendo da eficácia e do poder da oração, infelizmente, não é pequeno o número de cristãos que têm uma vida de oração fraca. Infelizmente, não é pequeno o número de cristãos, ou de pessoas que dizem ser cristãs, que têm uma vida de oração inconstante. Está no problema, ela está orando muito, passa o problema, ela para de orar. Não é pequeno o número de cristãos que têm uma vida de oração, às vezes, inexistente. Nem no domingo, quando as pessoas estão orando, ele ora. Eu sei que aqui não tem ninguém, louvado seja Deus. Mas nas outras galáxias costuma ter. Gente que ora só no domingo e nem no domingo, porque às vezes quando o pastor está orando, o ministro de louvor está orando, o cara está Helmas Airlines, viajando a maionese. Está em outro mundo. Está aqui, o pastor está orando. O cara está pensando na pizza. Pensando. E eu fiquei pensando sobre isso, gente. Porque nós temos isso, sobretudo nessa geração, que a nossa vida com Deus tem sido deixado, a nossa vida com Deus em oração tem sido deixado de lado. Essa multiplicidade de atividades estão tomando conta da nossa agenda e o nosso tempo com Deus está sendo abandonado. E como o pastor Tiago citou no domingo passado, no primeiro culto, a frase de Charles Spurgeon que diz: se nós formos fracos,
na nossa vida de comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Se a minha vida de comunhão com Deus é fraca, todas as outras áreas estão sendo também afetadas negativamente por causa dessa fragilidade da minha vida de comunhão com Deus. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que às vezes, mesmo sabendo de toda a eficácia da oração, eu me perguntei e queria compartilhar essa pergunta com você. O que tem lhe impedido de orar? Mesmo sabendo do poder, do impacto extraordinário que uma oração tem, por que chega na segunda-feira amanhã, mesmo depois de um culto, muitos de nós não separamos um tempo significativo com Deus? Eu fiquei pensando de fato sobre isso. E me veio algumas razões, talvez dentro da nossa geração, de fatores ou barreiras que estão impedindo a gente de acessar e de vivenciar esse ativo tão extraordinário e indispensável na vida cristã, que é a oração. E uma das coisas que me veio à mente foi o ativismo. Eu não sei se você há de concordar comigo, mas sobre a nossa geração, ela tem sido marcada, o dia a dia das pessoas tem sido marcado por muitas atividades. Quem aqui tem uma agenda lotada de compromisso para amanhã? De fato, tem um trabalho, um monte de coisa. Pode falar, gente. Quem aqui? Uma agenda lotada de compromisso. O ativismo é uma realidade, na verdade é uma das marcas da pós-modernidade. Hoje, o que a gente mais ouve das pessoas dizerem como justificativa para qualquer convite, para participar do ministério, para fazer qualquer coisa, a pessoa, qual que é a maior desculpa da pessoa? Falta de tempo. E lembro também que o pastor Tiago fez uma menção de uma frase que eu acho extraordinária, de Nernen Bauer, que diz assim: a maioria dos problemas do homem moderno se encontra do tempo exagerado que ele passa utilizando as mãos e do tempo insuficiente que ele passa utilizando-se os joelhos. A maioria dos problemas do homem moderno origina-se do tempo exagerado que ele passa usando as mãos e do tempo insuficiente que ele passa utilizando os joelhos. Esse é o grande problema. O grande problema é que muitos de nós, o que essa frase quer dizer, nós temos tentado resolver com as nossas próprias forças o que somente a oração pode trazer resposta para a nossa história. Queridos, guarde isso, muitas das respostas que você está tentando obter com as suas mãos, elas estão escondidas nos seus joelhos. E joelhos, usando uma analogia para a oração, não que você tem que orar de joelho, a gente já falou sobre isso, que não é a forma como eu oro, mas é a motivação do casamento, a motivação do coração, perdão. Então, esse ativismo acelerado, onde a gente está dando muita atenção a coisas periféricas, em detrimento de coisas que de fato devem ser importantes na nossa vida, tem roubado o nosso tempo com Deus. A gente precisa começar a priorizar a oração na nossa rotina. Por maior que for, por mais importante que seja qualquer uma das atividades que você tem no seu dia, saiba que a oração é a base. A oração é impreterível, a oração ela é indispensável, ela fortalece a nossa conexão com Deus, ela destrava áreas da nossa vida, ela atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa história. Será que o ativismo tem roubado o seu tempo com Deus? Uma outra barreira que tem impedido a nossa vida de oração, acredito eu, é o cansaço. Ou seja, em virtude da multiplicidade de atividades, o cansaço muitas vezes tem impedido a gente de investir tempo em qualidade, em oração. Quantas vezes a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, e tem mais um monte de coisa para fazer. É menino para olhar, é o cônjuge para conversar, é o cachorro, é o papagaio, é mensagem para responder, é comida, é limpar a casa. É assim ou não é, gente? Você chega em casa e tem um monte de coisa, aí o camarada vai orar. No tempo que lhe resta, depois de muitas atividades, ele vai separar um tempo de oração. E aí quando o cara vai orar esgotado, cansado, o que vai acontecer com ele? O que já aconteceu comigo em algumas ocasiões, ou em várias. E aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Quem aqui já dormiu orando? Quem aqui? Já orando, Senhor Deus, eu te abençoo, Jesus.
Te perdoo, Senhor. O cara já viajou. Confessai os vossos pecados uns aos outros, sereis curados. Mas isso me faz pensar, será que não é porque nós estamos dando o resto das nossas forças para Ele? Situações como essa, será que não é um grito no nosso coração para dizer que nós estamos oferecendo o resto das nossas forças para aquele que gastou todas as suas forças na cruz, com um único objetivo, de glorificar o Pai e nos relacionar com a gente? A gente está dando o resto para aquele que entregou todas as suas forças, todo o seu sangue, toda a sua dor. Gente, a oração, eu anotei uma frase, eu gostaria que você guardasse. A oração não deve ser inserida no momento da sua pior performance do dia. A oração não deve ser inserida no momento da sua pior performance do dia, mas no ponto mais alto da sua produtividade. Anote isso. A oração não deve ser inserida no momento da sua pior performance do dia, mas no ponto mais alto da sua produtividade. Trocando por miúdos, ore no melhor horário para você, no melhor horário do seu dia. Se o seu melhor horário de disposição, onde a sua mente está ávida, é pela manhã, separe um tempo em que você está de fato com o coração, com a saúde em disposição, com a mente ávida, ligada, para orar ao Senhor. Quando a gente dedica o melhor tempo, nós estamos comunicando aquilo que de fato Deus é na nossa história. Então responda para você mesmo, qual é o melhor momento do seu foco? Qual é o melhor momento da sua qualidade de atenção? Qual é o melhor momento no seu dia de disposição física? Seja esse o seu tempo em que você vai separar para oração. Talvez a parte da manhã é melhor, a parte da tarde ou a parte da noite, não importa. Pegue um pedaço desse tempo e invista em oração. Não ofereça o melhor, ou pior, melhor dizendo, para aquele que sempre ofereceu o melhor para nós. Anote aí, qual que é o seu melhor horário do dia? Planeje a sua oração com pelo menos 24 horas de antecedência. Uma outra barreira pela qual eu tenho visto, que muitas vezes tem nos impedido de orar, é a inversão de prioridades. Onde a gente começa a colocar as coisas triviais como prioridade, em detrimento das coisas que são essenciais à nossa vida. Ou seja, as coisas que são supérfluas, as coisas que são desnecessárias estão se tornando importantes, e o que é importante está sendo negligenciado. E eu me fiz uma pergunta, irmãos, se você e eu fizermos um paralelo do tempo que nós gastamos com Deus e do tempo que nós gastamos com coisas desnecessárias na internet, qual que ganha? Não estou falando porque hoje muita gente trabalha na internet, produz na internet, resolve coisas na internet. Não estou falando disso. Eu estou falando de tempo desnecessário. Se você colocar tempo de oração e com um tempo que eu gasto desnecessário, lá na internet, olhando um tanto de coisas que só que não é dizer que não vai me agregar algo. Qual que ganha? Eu fiquei pensando, às vezes a gente não dedica dos 100% das 24 horas que nós temos todo dia, nem 1% para Deus. E depois, se vocês podem, as pessoas que fazem matemática, que são boas em matemática, podem me ajudar nessa conta, para eu ser mais assertivo, mas se não me falha a memória, 1% não dá 14,4 ou 40 segundos do dia. 1% das 24 horas, eu acho que dá 14,4. Olha, 14 minutos. Será que eu separo para poder falar com o Senhor? Pode chamar o Rodrigo para mim, por gentileza. Será que eu separo para poder falar com Deus? Então, algumas barreiras. Diga comigo, ativismo. Diga comigo, ativismo. Diga comigo, cansaço. Diga comigo, inversão de prioridades. Diga comigo, inimigo. Quais desses têm sido barreira na sua vida? Por que a gente precisa, no primeiro ato, identificar as barreiras? Porque uma frase que eu sempre digo aqui nesse altar, a gente só muda aquilo que a gente identifica. Enquanto você não souber aonde está o problema, você não vai saber gerar soluções. Eu só crio solução quando eu sei aonde está o problema. Se eu sinto um cheiro de queimado aqui, adianta eu sair para todo lado jogando extintor? Eu preciso primeiro o quê?
identificar onde está o problema. Não adianta nada eu pegar com o extintor, jogar lá naquele ventilador, se está saindo fogo aqui. Então eu preciso identificar onde que está o problema, o que tem me impedido, para que eu possa criar soluções. Onde dessas 4 barreiras, qual delas tem sido? Talvez aquilo que tem impedido você de acessar esse algo tão extraordinário, que é a oração. Essa última barreira que eu não detalhei sobre a questão do inimigo, é um fator que é espiritual. As outras são coisas naturais, e o fator espiritual é o inimigo, que é algo de cunho espiritual, porque a batalha espiritual é uma realidade. Efésios 6 mostra isso. Quer a gente queira ou não, o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para a gente não orar. Uma vez eu ouvi, eu acho que foi o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo, que o cristão, ele não está vivendo, ele não é inserido numa colônia de férias, ele vive num campo de batalha. A gente como cristão, nós estamos numa colônia de férias, nós estamos num campo de batalha, onde a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e o diabo vai fazer de tudo, gente, para que você não dobre os joelhos, porque ele sabe do impacto da oração, que vai gerar no seu casamento, que vai gerar na vida dos seus filhos, que vai gerar na sua casa, que vai gerar no seu trabalho, que vai gerar nas pessoas que te cercam, que vai gerar na sua igreja, que vai gerar na sua cidade, que vai gerar na nação. Ele sabe do poder, porque se Elias ora, uma nação toda é beneficiada. Então o inimigo vai fazer de tudo. Agora você acha que o inimigo vai aparecer com tridente, com aquele rabo, cuspindo fogo, como se fosse um dragão, para poder te assustar? Óbvio que não. Porque se ele fizer isso aí que você vai orar mesmo. Já viu quando cai endemoniado na igreja? O cara fica crente rapidinho. Já viu? O cara fica crente rapidinho. Meu Deus, fecha o olho, o cara começa a até imposta a voz. Ele fica com... O diabo não vai fazer isso. O que o diabo faz? Ele oferece sutilmente coisas boas para te afastar do melhor. Não, pode ficar mais um pouquinho aí, não dá nada não. Você trabalhou tanto hoje, dá uma relaxada. E aí você perde o tempo de oração. Isso, a agenda está tão cheia, deixa, amanhã você ora. Aí você perde o tempo de oração, fica atento. Você está tão cansado, amanhã você ora. Aí você passa um dia, você passa 2, você passa 3, você passa 4, você passa 5, você passa a semana inteira. Quais são as barreiras que estão te impedindo de orar? O diabo está usando as coisas naturais e, entre aspas, boas, que não são essencialmente pecado. É pecado eu ver coisas que é pecado, depende daquilo que eu vejo. Mas se eu estiver ali desperdiçando um tempo vendo coisas comuns, não é pecado. Mas a partir do momento que está roubando meu tempo com Deus, se tornou pecado. O diabo é sutil, tanto que a Bíblia diz que ele vem vestido de anjo de luz. Tem uma frase que me marca muito, de Joseph Hill, que ele disse, e eu já disse isso aqui algumas vezes, é o próprio Satanás que balança o berço quando nós dormimos na nossa vida de oração. É o próprio Satanás que balança o berço quando nós dormimos na nossa vida de oração. Você está cansado, tranquilo. Você está estressado, você brigou. Não ora não. Você está cheio de coisa para fazer. Vai resolver aquilo com fulano. E o seu tempo escoa, e o diabo balança o berço, e a gente dorme na vida de oração. Para a gente poder... Pastor, como ter essa vida poderosa de oração? Primeiro fundamento básico, a oração do ponto de vista de Deus. Se você e eu queremos ter uma vida poderosa de oração, a gente precisa aprender a ver do ponto de vista de Deus. E qual que é o ponto de vista de Deus em detrimento do ponto de vista da igreja, ou da igreja que está na mídia, distorcendo a visão de oração? É que hoje a oração ela é vista por muitos, mas muitos cristãos, como um meio de se obter coisas de Deus. E muitas pessoas só buscam a Deus para obter coisas dele. Depois que obteve, beijo, partiu. A sociedade hoje é a campanha do não sei o quê por alcançar a bênção. Acabou a campanha, tchau. Não tem relacionamento com Deus. Alcancei aqui a resposta. Não... Gente, pela oração nós temos acesso a respostas e bênçãos de Deus, sim ou não? Sim. Pedi e dá-se-vos-á. Mas essa não é a essência da oração. A oração do ponto de vista de Deus é um relacionamento. Quando você entrar para o seu quarto em secreto, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai.
Eu não busco meu pai só pelos presentes que ele vai me dar, e não quero conversar com ele, não quero dialogar com ele. Quem é o pai que está aqui? Cujo filho só te procurasse para pedir presente, para pedir dinheiro, para pedir um monte de coisa, e não quisesse conversar com você. Qual seria o seu sentimento em relação a esse filho? Pai, me dá aí o dinheiro para eu poder comprar ali um açaí, pai. Meu filho, toma aqui. E aí, como é que foi o seu dia? Não quero te falar como é que foi meu dia, não. Dá só o dinheiro aí. Pai, me dá o dinheiro para eu comprar o PlayStation. Meu filho, não, com certeza, eu vou te dar esse presente, você gosta? E aí, meu filho, como é que foi lá na escola? Não quero saber, não quero falar como que é a escola, não. Vem cá, meu filho, senta aqui, vamos conversar, eu quero falar, eu quero te instruir. Não quero conversar com você. Qual pai teria uma leitura de um filho como esse? Que leitura que o pai desse teria? A Bíblia nos mostra, no versículo que nós temos, que Deus nos chama para oração, na oração, no ponto de vista de Deus, como um relacionamento. Então anote aí, meu irmão, a oração é muito além de somente suprir nossas necessidades. A oração é o meio pelo qual nós aproximamos de Deus. Ela não é um instrumento através do qual nós podemos obter coisas de Deus, apenas isso, mas ela é um instrumento pelo qual Deus age em nós e Deus age através de nós. Nós é que nos ajustamos o propósito de Deus em Ele, não Ele que ajusta o nosso. Quando nós mudamos a nossa perspectiva da oração, tudo muda. Porque se eu entendo mesmo como base, como pilar, que a oração não é apenas um meio para alcançar coisas, mas é um meio para me relacionar com Deus. Eu não vou buscar a Deus só quando os problemas vão vir. Porque se eu acho que Deus é só o mestre, o gênio da lâmpada, eu só vou a Ele quando eu estou passando por problema, quando eu estou passando por enfermidade, quando eu estou passando por uma dor, eu estou lá, Senhor, me cura, Senhor, não sei o que. Aí eu fui curado e eu abandono. Quando eu tenho isso na minha mente, de que é só o meio de obter as coisas, mas quando eu entendo que Ele é um Pai, que Ele se revela como um amigo, como aquele que quer se relacionar, e se relacionar não num nível superficial, mas se relacionar num nível profundo, eu vou encontrar com Ele todos os dias, eu tenho prazer em encontrar com Ele. Imagina um amigo, meu irmão, a gente começa a conversar com Ele, e a gente não vê nem a hora passando. É assim que nós precisamos criar como um vínculo a nossa vida de oração. E às vezes tem pessoa que fala assim, pastor, eu fico 2, 3 minutos orando e já acabou as palavras. Sabe, quando eu tenho um perfil, eu sou tímido, na minha essência eu sou, apesar de falar aqui em público, etc., mas eu tenho um perfil, sou tímido na minha forma de relacionar. E se eu encontrar com uma pessoa que eu nunca conversei com ela, ou tive um primeiro contato, eu vou assim, e aí, tudo bem e tal? Beleza? E aí, tá um calor, né? Essa pandemia, hein? Isso aí, né? Benção, né? Maravilha. Acabou. Porque eu não tenho? Porque eu não tenho intimidade. Mas se eu encontro com a minha esposa, se eu encontro com um amigo, eu nem vejo a hora passar. Quando você encontra com Deus, como é que é o seu tempo com Ele? Dois, 3 minutos já acabou? 5 minutos já acabou? Talvez seja um alerta para o meu e para o seu coração, de como está o nosso nível de intimidade com Ele, ou de relacionamento. Às vezes se a gente não consegue diariamente se deliciar na intimidade, no secreto com Ele, é porque a gente está vendo a oração não na perspectiva de Deus, que te chama para se relacionar como um pai e filho, que quer encontrar diariamente, que quer brincar, que quer te ouvir, que quer conhecer o seu coração, que quer instruir a sua alma. Segundo pilar, a oração precisa ser vista como um relacionamento com Deus e não como um dever legalista. Porque não adianta nada eu orar, mas orar como uma obrigação. Vou orar amanhã porque o pastor falou. O fariseu, na parábola do fariseu e do publicano, ele orava 3 vezes por dia e jejuava 2 vezes por semana, e Deus rejeitava a oração dele, porque ele fazia do encontro com Deus, não um encontro, uma mera obrigação religiosa. Acostumou com o sagrado, e Deus não estava recebendo a oração dele. Então anote isso aí, não faça da oração uma obrigação religiosa, mas um desejo ardente de relacionamento com Deus.
A oração não pode ser tratada, querido, como um peso obrigatório na nossa vida. Ela não pode ser tratada como uma atividade mecânica e religiosa. Ela precisa ser tratada como uma paixão intensa, um encontro especial com o amado da minha alma. Afinal, meu irmão, se você fosse encontrar, sei lá, com o Bolsonaro, fosse encontrar, imagina um cara aí que você admira muito, como que ficaria a expectativa da sua alma? Nossa, esse cara é o cara. É o cara que eu admiro na rede social, é o cara que eu admiro no ramo empresarial. Se eu encontrar com esse cara, meu Deus, é um encontro que eu não perco de jeito nenhum. Ah, se eu tivesse a oportunidade de criar um network com ele, pudesse conectar com ele. Só que quando a gente fala de oração, nós estamos falando não de um cara, nós estamos falando não de um presidente que tem o seu valor, nós estamos falando de um prefeito que tem o seu valor, nós estamos falando daquele que é o Criador do universo. Nós estamos falando com aquele que é o sustentador de todas as coisas. Nós estamos falando de um encontro com aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem um controle na história, aquele que te desenhou no ventre da sua mãe, quando você era substância ainda informe. Ele já escreveu lá todos os seus dias escritos e contados. É aquele que morreu e entregou a sua vida por completo na cruz do Calvário, só para poder ter você como um livre acesso através dele ao céu. Você vai ter um encontro com aquele que é soberano, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É com esse Deus que você vai ter esse encontro tremendo. Então não é um dever legalista, obrigação, isso não é obrigação. Oração é privilégio. Se você ainda vê oração como obrigação, eu tenho que orar, porque a igreja que eu faço parte fala que eu tenho que orar. Não, se você vê isso, alguma coisa está errada na sua perspectiva acerca da oração. É o maior privilégio que nós que estamos no tempo da graça podemos desfrutar, meu irmão. Lá no tempo do Antigo Testamento, precisava de um homem uma vez por ano e representar todas as pessoas diante de Deus. Não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso a Deus, tinha que matar animal toda semana para poder ter perdão dos seus pecados. Mas hoje não, com a vinda de Jesus, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu que separava as pessoas do Santo foi rasgado de alto a baixo. Eu e você temos livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Você pode acordar meia-noite, você pode acordar 3 da manhã, você pode estar dirigindo o carro. Quando você levar a voz em oração, existe um Deus que está atento para ouvir a sua oração, para manifestar poder na sua vida, para manifestar poder na sua história. Se você crê, eu gostaria que você aplaudisse a esse Deus glorioso, a esse Deus tremendo, a esse Deus excelso, a esse Deus todo poderoso, o Pai que nos ama. Quer ter uma vida poderosa de oração? Entenda, não é o meio de eu alcançar coisas apenas, mas é um meio de me relacionar com Deus. Não é um encontro. Amanhã eu sei que você vai marcar em nome de Jesus, eu também. Nós vamos marcar um momento especial com Deus. Eu não sei quanto tempo, e Deus vai inspirar o seu coração, mas você e eu vamos marcar um tempo. Agora, quando chegar esse tempo, não deixe o seu coração ser tomado como se isso fosse um dever legalista. Eu vou ter que ir porque eu tenho que ir. Não, diga, é um momento especial do meu dia, é um momento de encontro com meu Deus, com aquele que me criou, aquele que tem me protegido, aquele que guarda a minha entrada, aquele que guarda a minha saída, aquele que me livra de todo mal, aquele que me dá saúde, aquele que abre portas, aquele que me dá esse ativo tão precioso que é o ar que eu respiro, aquele que cuida da minha casa, aquele que guarda a minha história. É esse Deus que eu vou ter um encontro com Ele. Faça desse encontro o encontro mais especial da sua vida. Faça desse encontro o encontro mais especial, meu irmão. Se você dobrar o joelho e quando você dobra você fica com sono, levanta, liga a música, mas faça desse momento o momento mais especial. Adora Ele. Entra para o seu quarto em secreto e se prepare, porque o teu Pai que o vê em secreto o recompensará. Há recompensas do secreto. Quem sabe essa semana vai ser destravada coisas da sua vida, na sua história, porque o secreto vai destravar sobre a sua história em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai acender chamas aqui,
O Espírito de Deus está inspirando meu coração. Talvez um nível de oração que você nunca viveu na sua caminhada cristã. E não importa se você tem 10, 20, 30 anos de vida cristã. Eu quero dizer, se o seu coração se abrir, se prepare. Deus vai te elevar um nível de oração e você nunca viveu na sua caminhada. E sabe por que Ele vai fazer isso? Ele vai incendiar você, porque Ele vai inflamar outras pessoas através da sua vida. A sua casa será contagiada, as pessoas que te cercam serão contagiadas através daquilo que Deus está gerando na sua história. O Senhor vai renovar a unção, o Senhor vai renovar a paixão, o Senhor vai renovar a chama do primeiro amor. E o caminho para o encerramento, a oração poderosa é uma oração como um compromisso absoluto. Diga comigo, compromisso absoluto. Diga comigo, compromisso absoluto. Irmão, o que na sua agenda diária é compromisso absoluto? Me fale. É o seu trabalho? O que é compromisso absoluto na sua agenda? Me fale aí. Fale comigo. O que é um compromisso absoluto? Não, dormir. Todos os dias eu preciso dormir. Compromisso absoluto. Eu tenho que comer todos os dias. Eu tenho que trabalhar. O que é compromisso absoluto na sua agenda? Torne a oração esse compromisso absoluto de gastar tempo consistente com Deus. Isso aqui vira uma chave na nossa história, na nossa rotina, e o diabo não encontra formas de furtar o nosso tempo com Deus, quando nós adotamos a oração como um compromisso absoluto. Da mesma forma que eu não abro mão de almoçar, eu não abro mão do meu tempo de oração. Da mesma forma que eu não abro mão de dormir à noite, eu não abro mão desse tempo de oração. Da mesma forma que eu não abro mão dessa reunião, porque eu tenho que estar lá no meu trabalho todo dia, eu não abro mão do meu tempo de oração. É um compromisso absoluto. Daniel orava 3 vezes por dia, não por uma obrigação legalista, porque ele tinha paixão no envolvimento com Deus. Ele era escravo, orava 3 vezes por dia, porque ele chegou como escravo na Babilônia, se tornou supervisor geral da nação. Daniel 6, continuava orando 3 vezes por dia. Entrou como escravo, talvez com pouquíssimos recursos, talvez sem nada, porque era um escravo. Mas quando se tornou supervisor geral da nação, com dinheiro, continuava orando. Pouco recurso, muito recurso, continuo tendo vida de oração, compromisso inegociável. Sendo escravo ou sendo de alto escalão, não negocio o meu tempo de oração, compromisso absoluto, continuo. Com um edito de morte ou não, selando, dizendo, se orar vai morrer, não tem problema. Eu oro ainda com as janelas abertas, porque eu não negocio o meu tempo com Deus. O meu tempo com Deus é um tempo inegociável. Eu estou com os meus amigos aqui, eu estou orando. Eu estou sozinho, eu estou orando. Daniel 1, ele está com mais ou menos 18 anos de idade, um jovem, e ele está em oração. Daniel 6, ele está com mais ou menos 70 a 80 anos de idade. E Daniel 6:10, que Daniel orava 3 vezes por dia, como costumava fazer. Ou seja, dos 18 aos 70, jovem ou idoso, ele continuava orando, porque a oração era um compromisso absoluto. O meu tempo com Deus deve ser inegociável. Se você estabelece isso, a sua vida de oração clica um start para uma vida poderosa começar a fluir na sua história. Ah, mas estão ligando. Não, meu irmão, meu tempo com Deus é maior. Eu estou em reunião com aquele que é Rei dos Reis. O meu tempo com Deus é mais valioso. Eu não vou negociar. O meu tempo com Deus é inegociável. Não tem como estabelecer um pilar como esse e não viver uma vida poderosa de oração. Samuel, um certo pregador, diz: a pressa é a morte da nossa vida de oração. Por que, pastor, eu preciso ter um compromisso absoluto? Porque Satanás teme a sua oração, meu irmão. A oração é a base dessa batalha de oração, dessa batalha espiritual. A oração é a base para a gente ser revestido da armadura de Deus. A sua carne vai lutar o tempo todo para que você não more, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. A carne vai lutar, mas o meu compromisso é inegociável e ponto final. Eu tenho sede dele, igual eu tenho fome e eu paro para comer. Eu tenho sede dele, eu tenho sede da presença dele, eu vou parar tudo. É o horário que eu marquei com meu Deus e eu vou buscá-lo em oração. É esse tempo.
Mas pastor, que tempo é um tempo consistente, significativo, a sós com Deus? É a oração do secreto. Eu oro em todo tempo, eu oro sem cessar, eu oro no carro, maravilha. Mas isso não anula a sua responsabilidade, a minha responsabilidade do secreto. Existem recompensas que só são ativadas no secreto. Existem recompensas que só são ativadas no secreto. John Wesley gastava 2 horas por dia orando. Lutero falou: se eu não gastar 2 horas por dia, se eu não investir essas 2 horas por dia em oração, o diabo tem vitória na minha vida durante todo o dia. Eu não estou falando quanto tempo você deve gastar, porque a Bíblia não faz menção específica do tempo. Apesar de que Jesus chegou lá no monte, junto com os seus discípulos, já disse: nem 1 hora vocês ficam aqui atentos, orando. Nem 1 hora estão em oração comigo. Mas a gente precisa dedicar um tempo com Deus, significativo, a sós, compromisso, o que, irmãos? Absoluto, um tempo inegociável. Não tem negócio, é meu tempo com Deus. O que eu vou ter como resultado? Relacionamento com Deus. Eu não sei o que você já viveu com Deus, mas se você estabelecer esses pilares, seu relacionamento com Deus vai ser muito mais pessoal e vai ser muito mais real na sua história. Porque se tem algo que aumenta a intimidade, é o diálogo. Sim ou não? Quanto mais você conversa com a pessoa, mais íntimo você se torna dela. Você só vai crescer em Deus. Seu relacionamento com Deus vai se tornando mais pessoal, mais vivo. A santificação se torna mais profunda. Gente, quem já viveu essa experiência de estar orando e você perceber pecados que você às vezes não percebe no dia a dia? Tem alguém aqui? Você está orando e já percebeu? Às vezes a gente está orando, né? Você está orando, está falando: nossa, pai, eu falei aquilo com fulano. Às vezes no momento de confissão, eu falei aquilo com fulano, mas eu não deveria ter falado aquilo. Eu fiz aquilo, mas eu fiz com a motivação ruim. A gente percebe coisas da vida de oração, porque a santificação, a sensibilidade do Espírito se torna muito maior. A oração, ela nos dá a capacidade de ouvir a Deus. Essa capacidade é aumentada drasticamente. Ouvir aquele que sabe de todas as coisas. Porque os segredos do Eterno não são revelados a qualquer um. São para aqueles que têm intimidade com Ele. Tá? Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelaram o seu segredo. O segredo não é para qualquer um, não. Os segredos Deus só revela para quem tem intimidade. Então, se você tem uma vida poderosa, um compromisso inegociável, um compromisso absoluto, um tempo negociável, o seu relacionamento com Deus se tornará muito mais real e profundo. A sua santificação, a sua percepção de coisas que você não deveria fazer vai ser muito maior. Ou seja, você vai melhorar os seus relacionamentos. Você vai ver: olha, a próxima vez eu não vou falar da forma que eu falei com fulano, eu não vou agir. A gente sai do quarto, a gente entra como um gatinho, vamos assim dizer, dentro do quarto, mas a gente sai como um leão, irmãos, porque a gente começa a receber um poder espiritual na vida e no ministério. Às vezes a gente acha que é fazendo programações que a gente vai ter eficácia no ministério. Meu irmão, a eficácia está nos joelhos. O que traz avivamento da nossa história, no nosso coração, é por meio da oração. É nela que nós temos acesso ao poder que é espiritual. E se não bastasse, para finalizar, ao poder, o resultado da oração, um aumento drástico nas respostas da oração. Afinal, clama-me e responder-te. Agora, como que você vai ter resposta se não tem clamor? Nós mencionamos o versículo de Mateus 21:22. Tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Agora, eu não recebo se eu não pedir. Eu não recebo se eu não orar. Se eu tenho uma vida fraca, inconsistente, eu não tenho respostas. Não há resposta se não houver clamor. Então, quando a gente começa a ter uma vida de oração, compromisso absoluto, tempo inegociável, a gente vê como um encontro de relacionamento, não como obrigação legalista. Começa a aumentar drasticamente a resposta da oração. Eu não sei o que você está precisando. Deus está falando no meu coração aqui como resposta do alto, mas o Senhor está te dando aí a ferramenta, o Senhor está te dando a arma para que você possa ter resposta a questões que você está esperando do alto. Comece a orar como você nunca orou e você vai ver milagres que você nunca viu na sua
sua história, na sua casa. A resposta está nos teus joelhos. Assim diz o Senhor para vidas aqui, ó. Há outro resultado: o poder para resistir provações, o poder para resistir tentações. Gente, quando a gente sai do momento de oração, a pessoa conta um problema para a gente, você olha para o problema com uma outra perspectiva. Você sai de um tempo de oração, aí aconteceu isso, você está com o coração em paz, meu irmão. Você está revestido de Deus. Você olha para o problema não é aquele gigante, ele se torna um pigmeu. É igual Josué e Caleb, que tinha intimidade com Deus. Os gigantes, não, aquilo ali é como gafanhotos, isso ali é pigmeu diante do Deus vivo. É como Davi, que tinha comunhão com o Senhor. Vem Golias, esse Golias aí não dá nada não, eu sou pequenininho, mas eu vou no poder do nome do Senhor dos exércitos, e a vitória acontece pela fé. Agora, onde que eu conquisto isso? Quando eu resisto provações, quando eu tenho uma vida de oração poderosa. O resultado da vida de oração, para finalizar: mais pessoas alcançadas e salvas, mais pessoas alcançadas e abençoadas. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida não vai ficar só em você. Deus vai transbordar através de você. O seu casamento vai mudar, porque você está sendo a mudança que você deseja ver. Os seus filhos vão ser impactados. Estou vendo o papai orando, estou vendo a mamãe orando. Os seus filhos vão ser impactados. Mães de joelhos verão seus filhos de pé. Receba essa palavra no nome de Jesus. O seu ambiente de trabalho, às vezes você nem vai precisar de falar nada, meu irmão, mas a graça e a unção de Deus na sua vida vai transbordar. A luz vai refletir naquele lugar. É como Pedro, Jesus, é como Pedro, que nem falava, mas a sombra dele projetada sobre os enfermos traziam cura. Isso é o poder de Deus. Eu creio nesse Deus, gente. Eu creio nesse Deus que faz milagre. Eu creio nesse Deus que enche pessoas que estão com corações sedentos e abertos para receber da sua presença. E por fim, despertamento espiritual em sua casa, em sua igreja, na sua cidade e na sua nação. Vai acontecer através de uma vida poderosa de oração, que Deus está dando um play, que Deus está dando um start no seu coração. Não importa se hoje, olha, Deus está me mostrando aqui, ó, pessoas que estão com coração, brasas que estão com cinzas por cima. Receba essa palavra do Senhor. Você está com brasas, mas está cheio de cinzas sobre essas brasas do seu coração. Assim diz o Senhor: Ele sopra o vento do Espírito sobre o seu coração. Essa chama, a partir de hoje, começa a se reacender. E se prepare para um novo tempo. Você vai ter essa chama acesa como você nunca teve. Vai queimar, vai queimar o seu coração como nunca queimou, por uma paixão por Deus, pela intimidade com Deus. E se prepare pelo extraordinário que vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua igreja, nessa cidade, na nossa nação, para a glória do nome de Jesus.